E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um dia, mais um dólar. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago e hoje eu vou contar pra vocês uma coisa engraçada e curiosa que aconteceu comigo nesses dias. Como que eu consegui irritar mais de 300 pessoas com um simples comentário na internet. Então, se você ficou curioso pra saber dessa história, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que você vai me ajudar bastante e assim eu posso continuar trazendo conteúdos pra vocês aqui. Bom, basicamente tudo começou quando eu tava scrollando meu feed no Facebook. Sim, eu ainda uso o Facebook, eu sei que é uma rede social considerada para velhos, mas eu sempre usei essa rede social, eu gosto do Facebook. Assim como o Orkut, se ele existisse até hoje, eu usaria até hoje, né? Mas enfim, eu tava olhando meu feed de notícias, como eu sempre faço, e me deparei com a seguinte notícia, dizendo que o chanceler da Alemanha veio pro Brasil para a COP30 e praticamente deu graças a Deus quando ele voltou para casa dele, né? Eu resumi bem toda a notícia, mas foi basicamente isso que aconteceu. Ele não xingou ninguém, ele não humilhou ninguém, ele simplesmente se sentiu aliviado de ter voltado para casa dele. Se você não sabe, se você estava dentro de uma caverna esse tempo todo, o Brasil sediou a COP30 em Belém, no Pará. A COP30 é uma conferência onde os países vêm para conversar sobre questões ambientais, questões climáticas, né, sobre aquecimento global, toda essa questão relacionada ao meio ambiente. E o Brasil sediou essa COP em Belém do Pará, um estado que não tinha infraestrutura para sediar um evento desse porte, mas o governo brasileiro decidiu que ali seria um bom lugar para sediar e trazer os representantes de outros países para esse evento. E aí notícias como esta só mostra que o brasileiro ele tem um sério problema. Na verdade, ele tem vários. Mas um dos problemas do brasileiro é se contentar com pouco. Ele tá na merda e ele lida com isso com otimismo e positivismo, não com revolta. Então o brasileiro, ele toma as dores quando falam a verdade pra ele e ele se sente ofendido. É como se tivesse xingado a mãe do cara. É aquela máxima que vem impressa no DNA de todo brasileiro, né? Somente eu posso falar mal do meu país. Só eu, brasileiro, posso falar mal do meu país. Só eu, brasileiro, posso falar mal do brasileiro, né? Aí os políticos, que não são nada burros no quesito de manipulação, se mostram preocupados com o Brasil, com o brasileiro, a imagem que o brasileiro passa para o mundo e dizem que quem fala a verdade é preconceituoso, que nesse caso nem entraria como preconceito, né? Entraria como um pós-conceito, porque o chanceler veio para cá, vivenciou a COP30 ali no Brasil e depois foi para lá e fez o comentário dele. Então seria tecnicamente um pós-conceito, não um preconceito. Mas enfim, depois que eu vi essa notícia, geralmente eu não comento muita coisa no Facebook, porque se você não comenta na hora que sai a notícia, seu comentário nem vai acabar sendo lido pelas pessoas, ele vai ficar perdido ali. Então nem faz muito sentido você comentar nas publicações do Facebook. Mas a notícia tinha saído há alguns poucos minutos, e aí eu decidi comentar isso daqui. Porque eu não sei se vocês concordam comigo ou não, e deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião, mas de uns anos para cá as pessoas vêm se ofendendo muito fácil com as coisas, principalmente com a verdade. As pessoas preferem acreditar numa mentira bonita e enfeitada do que numa verdade que é verdade demais e aí pode acabar ofendendo elas. E a grande verdade é que o Brasil ele não estava pronto para sediar um evento desse porte, principalmente em Belém do Pará, que é um dos estados com os menores IDHs possíveis, que é um dos estados com as maiores taxas de criminalidade, o Comando Vermelho domina aquele espaço. É um estado onde mais da metade da sua população vive em favelas. É um estado em que praticamente não existe saneamento básico. O esgoto passa no meio da rua, você vê esgoto a céu aberto. É um estado dominado por uma oligarquia familiar. Somente uma família, os Barbalho, dominam completamente aquele estado. E aí eles dominam daquele jeito, sempre indicando um familiar, sempre indicando um parente próximo para cargos públicos e se mantendo no poder, deixando aquela população cada vez mais na pobreza, sempre dando migalhas, migalhas aqui, migalhas ali, e a população anestesiada aceita isso tranquilamente. É um estado que não estava nem um pouco preparado para sediar um evento desse. Foram gastos 4 bilhões para se fazer um evento desse. 4 bilhões que poderiam ser destinados para outras coisas. Imagina comigo a diferença que 4 bilhões não fariam num saneamento básico naquele estado. O chanceler alemão, ele não mentiu e não foi ofensivo nas suas palavras. Ele simplesmente falou a verdade e a verdade machucou o ego do brasileiro médio. E aqueles políticos que eu citei anteriormente, aqueles manipuladores, em sua grande maioria de esquerda e apoiadores do papai Lula, fazem o que toda esquerda, o que todos os progressistas, os jovens de cabelo colorido, os militantes e o brasileiro médio com QI de temperatura ambiente faz, que é diagnosticar de forma errada
as pessoas que discordam deles. Vamos chamar todos esses personagens que eu citei de esquerdistas para facilitar. Hoje em dia, os esquerdistas eles são experts em diagnosticar errado as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona essa parte de diagnosticar errado que a esquerda faz. Você chega para um esquerdista e fala: eu sou a favor de que as nossas fronteiras sejam mais seguras, para que a gente pare com essa imigração desenfreada. O esquerdista vai chegar para você e vai falar: então você é xenofóbico, o que você simplesmente contra-argumenta dizendo: não, eu não sou a favor de uma imigração em massa, onde um povo de um outro país vai entrar dentro desse país com a sua cultura diferente, a sua religião diferente, os seus costumes diferentes e vão colidir com a cultura local, com as pessoas locais. E aí o esquerdista vai responder para você o quê? Então você é racista? Entendeu mais ou menos? Esse é o pensamento dos esquerdistas, dos políticos esquerdistas, que manipulam os brasileiros médios para pensar também da mesma forma. Eles fazem um diagnóstico seu de forma errada, simplesmente ao ouvir as suas ideias. Mas vamos voltar aqui pro foco do vídeo, que é o comentário. Passaram-se algumas horas e eu estava resolvendo algumas outras coisas. Eu volto pro meu feed do Facebook para olhar as notícias, e aí eu me deparo com mais de 1000 curtidas e mais de 300 respostas ao meu comentário. Obviamente eu não respondi todos, porque ninguém tem tempo para ficar respondendo 300 pessoas, mas eu pude perceber que a grande maioria se irritou com o meu comentário. Diversos brasileiros médios defendendo a situação deplorável que Belém se encontra. Eu vou colocar aqui alguns dos mais relevantes para a gente poder dar uma olhada, como esse aqui. E tem vários como esse aqui que seguem a mesma linha de raciocínio, de que é errado você visitar a casa de uma pessoa e sair falando mal. Bom, eu não sei vocês, mas quando eu vou receber uma visita na minha casa, eu quero que essa pessoa tenha uma boa impressão da minha casa. Eu faço de tudo para que a minha casa esteja mais limpa e organizada possível. E talvez sem um tolete de cocô enorme passando no meio da minha sala. Então comentários como esse só mostram como o brasileiro tenta lidar com a situação de merda, literalmente, que ele vive. Porque onde já se viu um cara vir na minha casa e sair falando mal da minha casa só porque a minha casa tinha um esgoto a céu aberto passando no meio da sala? Só porque minha casa é comandada por traficantes? Onde já se viu ele falar mal da minha casa? Não pode. E aí a gente acaba indo para esse outro aqui. E outros comentários que também seguem a mesma linha de raciocínio. Em nenhum momento o chanceler alemão foi mal educado ou desrespeitoso. Ele se sentiu aliviado de ter chegado na casa dele, no país dele. E aí você vem dizer para mim que o chanceler foi desrespeitoso? O que a gente pode dizer sobre a falta de respeito que a população do Belém passa nas mãos da família Barbalho, tendo que literalmente viver em cima da merda? Os governantes daquele estado tendo 4 bilhões nas mãos e sediando um evento em um estado completamente desestruturado. E o chanceler que foi desrespeitoso, foi mal educado, né? E aí eu também acabei me deparando com comentários como esse daqui, e muitos outros que seguem a mesma linha de raciocínio, que é tentar me ofender falando sobre o estado que eu moro, porque pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, eu sou paulista, e no meu comentário eu falei sobre Pará. Então as pessoas tomaram as dores e vieram falar sobre o meu estado, São Paulo, que também tá numa situação deplorável, cara, não tá numa situação boa. O Brasil inteiro se encontra numa situação ruim. Em São Paulo, a gente tem o PCC comandando, a gente tem a criminalidade extremamente alta, a gente tem uma poluição absurda, tem diversas favelas. São Paulo também tem muitos problemas. O Brasil como um todo tá cheio de problemas. E aí as pessoas acham que me ofendem falando sobre o estado de São Paulo. E aí a gente acaba encontrando muitos comentários como esse daqui. E esse aqui é o clássico, né? O cara é alemão, automaticamente ele é adepto da ideologia do austríaco do bigodinho, né? Isso se encaixa exatamente naquilo que eu falei das pessoas com o pensamento cognitivo afetado quererem diagnosticar errado as pessoas que discordam delas. Eles vão acabar usando o de ad hominem. Eles vão dizer que é preconceito, que o cara é racista, que o cara é bigodista. Isso que o chanceler nem é loiro dos olhos azuis. Aí a gente tem alguns outros comentários me xingando, mas isso é normal. Eu não sou uma pessoa com cabeça fraca que se ofende facilmente com palavras, né? A real é que o brasileiro médio, ele tá tão acostumado com pouco e a viver no lixo que ele mente pra si mesmo e acredita na mentira de políticos manipuladores de que a situação que ele se encontra atual é ótimo, é tudo perfeito. E aí o povo brasileiro é feliz, o povo brasileiro é festeiro, ele é acolhedor, o povo brasileiro é trabalhador, ele aguenta qualquer coisa. Não. O povo brasileiro, ele tá anestesiado e alienado. O Brasil é lindo, tem paisagens lindas, uma fauna e uma flora espetaculares, é rico em recursos, temos muita cultura, boa culinária, potencial para coisas grandes e para ser um país de primeiro mundo. O problema é o brasileiro médio, QI de temperatura ambiente, e a casta política, que é 99,9% composta de bandidos, manipuladores, mentirosos e vagabundos. Bom, comenta aí o que você achou do vídeo.
se você concorda ou não comigo. Pode escrever aí, eu prometo que eu não vou ficar ofendido. Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. Eu tô sempre trazendo conteúdo novo aqui para vocês. E lembre-se, bebam água, pratiquem exercício físico e comprem Bitcoin. Valeu, rapaziada, até a próxima.